Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Quando um clube brasileiro começa a olhar para o mercado argentino, quase nunca é por acaso. Ainda mais quando a posição em pauta é zagueiro. E o nome que surge agora ligado ao Cruzeiro é o de Den Cesare, defensor do Racing, que passa a ser observado como possível reforço para um setor que, de repente, virou prioridade absoluta. E a palavra-chave aqui é essa: prioridade. A lesão de Jonathan Jesus mudou completamente o cenário. Aquilo que antes era tratado como ajuste fino virou problema estrutural. O Cruzeiro percebeu, na prática, que a zaga ficou curta. Não em quantidade apenas, mas em margem de segurança. E quando um clube entra nessa situação, o mercado deixa de ser opção e vira necessidade. É nesse contexto que Den Cesare aparece. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. O Cruzeiro não está buscando um zagueiro qualquer. Internamente, a leitura é de que não adianta contratar alguém apenas para compor elenco. A exigência agora é por um jogador que chegue com condição de disputar posição, entrar no time rapidamente e sustentar jogos grandes. E o perfil do zagueiro argentino agrada exatamente por isso. O Cruzeiro entende que buscar um zagueiro no Racing não é apenas uma escolha técnica, é uma escolha de mentalidade. Jogadores formados nesse ambiente costumam chegar com leitura de jogo mais agressiva, senso de urgência e menos necessidade de adaptação ao clima de cobrança. E isso, num momento turbulento, conta muito. Outro ponto que chama a atenção nos bastidores é o timing desse interesse. Den Cesare não surge como plano antigo. Ele surge como consequência direta de um cenário que se agravou. A diretoria foi obrigada a acelerar decisões. E quando um clube acelera, normalmente vai atrás de nomes que já estavam mapeados. Jogadores que já passaram por análise de desempenho, perfil comportamental e viabilidade financeira. Ou seja, o nome não aparece do nada. Existe também o fator custo-benefício. Diferente de zagueiros europeus ou de nomes inflacionados no mercado interno, o argentino aparece como uma opção mais equilibrada. Não é aposta barata e desconhecida, mas também não exige investimento fora da realidade do Cruzeiro. Isso agrada a diretoria, que tenta resolver o problema sem comprometer o planejamento maior. Mas o torcedor, claro, tem dúvidas. E são dúvidas legítimas. Será que trazer um zagueiro de fora agora, em meio à temporada, é a melhor solução? Quanto tempo de adaptação ele precisaria? Ele chega para ser titular ou apenas para dar profundidade ao elenco? Essas perguntas começam a circular porque o momento do time exige respostas rápidas. Internamente, a avaliação é de que Den Cesare teria condições de competir desde o início, mas chegaria com status de quem pode ajudar imediatamente. E isso já muda a lógica da contratação. Outro ponto importante é o recado que o Cruzeiro tenta passar. Buscar um zagueiro fora do eixo tradicional do futebol brasileiro mostra que o clube está disposto a agir, não a empurrar o problema com a barriga. A diretoria sabe que, depois de resultados recentes e do aumento da pressão da torcida, qualquer sensação de inércia seria muito mal recebida. Ao mesmo tempo, existe cautela. Contratações emergenciais costumam ser armadilhas. Resolver um problema agora e criar outro depois é um risco real. Por isso, a conversa gira em torno de modelo de negócio, contrato equilibrado, metas claras, proteção financeira. Nada de decisões emocionais. E é aí que a comparação com outros nomes surge inevitavelmente. Lucas Veríssimo voltou a ser citado nos bastidores. Outros zagueiros do mercado nacional também. Mas Den Cesare aparece como alternativa justamente por fugir do óbvio. Um jogador que chega com fome, sem histórico pesado de lesões e com idade ainda interessante para rendimento imediato e possível valorização. O Cruzeiro também olha para o vestiário. Um zagueiro estrangeiro, especialmente argentino, costuma chegar com postura forte, comunicação intensa e cobrança interna. Em alguns elencos, isso gera atrito. Em outros, organiza a casa.
A comissão técnica precisa ter certeza de que o ambiente comporta esse tipo de perfil. E aqui entra um ponto silencioso, mas decisivo: liderança. O Cruzeiro sente falta de voz defensiva em momentos de pressão. Alguém que organize, que grite, que corrija posicionamento. Eden Cesare é visto como alguém que não se esconde do jogo. Isso agrada muito no momento em que a defesa precisa de referência. Ainda assim, é importante reforçar: não há anúncio, não há confirmação oficial. O que existe é movimento, análise e conversa. Mas no futebol, quando o nome começa a circular com frequência, dificilmente é apenas curiosidade. O clube sabe que não pode errar nessa decisão. Uma contratação defensiva mal feita cobra preço alto em pontos, confiança e ambiente. Por isso, o processo é mais criterioso do que parece de fora. A lesão de Jonathan Jesus tirou o Cruzeiro da zona de conforto. Agora, o clube precisa decidir rápido, mas decidir bem. Eden Cesare aparece como uma opção que une urgência e lógica. A pergunta que fica é direta e incômoda: o Cruzeiro vai apostar no zagueiro do Eisen para apagar o incêndio agora? Ou ainda tenta ganhar tempo esperando outra oportunidade de mercado? Porque uma coisa é certa: depois do que aconteceu, a zaga deixou de ser debate secundário. Virou tema central. E as próximas semanas vão dizer se essa movimentação foi apenas precaução, ou o início de uma mudança maior na espinha dorsal do time. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.